curiosas! Olá, curioso! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Wilma Reis. E eu sou Aladim. Oi! Mas hoje teremos um papo de gênio. Iniciar, Nil. Olá, Wilma. Tudo bem, Ari? Olá, Nil. Seja bem-vindo. Hoje você vai ficar sabendo quais foram as mentes mais brilhantes do mundo. Se você não for inscrito, Já vai se inscrevendo, deixa aqui o seu joinha, clica no gostei. Dessa forma, o YouTube vai reconhecer a sua ação e entregar mais vídeos para você. puxa a vinheta. E você já ouviu falar de Johannes Gutenberg ou Alan Turing? Até nomes mais populares como Benjamin Franklin ou Albert Einstein. O que eles têm em comum, Nil? Todos eles e muitos outros são conhecidos por suas mentes brilhantes. Os seus feitos são responsáveis pelas vidas confortáveis e modernas. Johannes Gutenberg. Foi um inventor, gravador e gráfico que deu início à revolução da imprensa. Considerado o invento mais importante do segundo milênio, Gutenberg desenvolveu um sistema mecânico, tipos móveis, que possibilitaria a impressão de livros em massa. Uma verdadeira revolução. Isso porque naquela época todos os livros eram manuscritos e demandavam anos para serem escritos. E com a facilidade de impressão de livros em massa, fez com que as pessoas tivessem acesso à leitura. Outro ponto positivo foi o avanço da escrita. Os estudiosos começaram a elaborar melhor como escreviam as palavras. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. Ele iniciou em 1450. 5 anos depois, ele concluiu entregando 800 cópias. Esse feito marcou ainda mais porque foi o primeiro passo para a reforma protestante. O acesso da Bíblia Sagrada deixa de ser apenas do clero e dos ricos e passa a ser possível para todo o povo. Assim que o conhecimento começou a se espalhar através das fábricas de livros, as pessoas tiveram acesso à informação. Iniciando assim uma nova era. Benjamin Franklin. Jornalista, editor, político, diplomata, inventor, líder da Revolução Americana, Benjamin Franklin é uma das personalidades mais importantes dos Estados Unidos. Esse norte-americano foi muito essencial para o desenvolvimento do seu país, uma vez que ele assinou 3 dos principais documentos para a criação dos Estados Unidos: o Tratado de Paz, a Constituição e a Declaração da Independência. Mas este homem seria de grande importância para a humanidade, já que parte de sua vida foi dedicado à ciência e as suas descobertas e experiências até hoje são utilizadas por nós. Nil, conta pra gente quais as principais invenções desse gênio. Ele foi criador do para-raios, das lentes bifocais, do catéter flexível, do aquecedor residencial e, é claro, a descoberta da eletricidade que o fez ser reconhecido no mundo inteiro. Thomas Edison. Empresário americano, Thomas Edison patenteou e desenvolveu milhares de dispositivos importantes de interesse industrial.
Você deve lembrar desse gênio não por causa da lâmpada mágica, e sim por causa da lâmpada incandescente. Mas o fato é que ele já registrou mais de 2.000 inventos. Muitas dessas invenções foram evoluindo ao longo dos anos, mas o fato é que elas vieram da projeção de uma única mente. Thomas Edison, ele foi cientista, inventor e empresário americano. Inventou a embalagem a vácuo, a bateria de carro elétrico, o fonógrafo, rodas de borracha, o microfone de carvão, a máquina de tatuagem, o telefone, o mimeógrafo, a câmera de cinema. Ele inventou o telégrafo e também a sua mais conhecida invenção, a lâmpada incandescente. Thomas Edison teve 2.332 patentes registradas no nome dele. Conta-se que Thomas Edison admitiu ter criado 100 maneiras erradas de construir uma lâmpada. Mas o fato é que em 1879 ele fez uma lâmpada brilhar por 48 horas contínuas. Eu encontrei no meu sistema uma informação interessante. Aconteceu uma disputa comercial entre Thomas Edison e o seu concorrente Nikola Tesla. Um defendia o uso da corrente alternada e o outro da corrente contínua. E por causa do orgulho de Thomas Edison, que não aceitava estar errado ou mudar de opinião, ele começou uma campanha desleal e desumana contra o seu concorrente Nikola Tesla. Mais tarde, essa disputa ficou conhecida como Guerra das Correntes. A campanha para provar que as correntes alternadas propostas pelo seu concorrente eram um perigo fez com que Edison eletrocutasse animais e até mesmo pessoas. E foi exatamente aí, nessa loucura de Edison, que ele criou a cadeira elétrica, o terror dos americanos. Eu vou vomitar. Mas quem ganhou a corrida pelas correntes foi Tesla. E é ele o nosso próximo gênio. Nikola Tesla. Cientista, engenheiro mecânico e inventor, Nikola Tesla é considerado um dos maiores gênios do mundo. E ele, desde menino, já se destacava por sua inteligência e seu raciocínio lógico. Ele não terminou nem a graduação de engenharia elétrica. Olha só. Super inteligente. O seu interesse pela engenharia tinha sido despertado, então ele foi para Nova York para morar e trabalhar com nada mais, nada menos que Thomas Edison. E Edison era uma referência nos Estados Unidos. Todos os inventores queriam trabalhar para ele. Mas, embora tenha sido proveitoso, essa época que Tesla passou trabalhando com Edison, criou-se um impasse entre os dois gênios. Ao apresentar a sua teoria sobre as correntes alternadas, Tesla percebeu que deveria tomar o seu próprio caminho. Isso porque Edison defendia a sua teoria de que para melhor distribuição da energia e o mais seguro era através da corrente contínua. E Edison não conseguia enxergar que a proposta do seu concorrente era a melhor. Foi assim que começou toda a treta que resultou na vitória de Tesla. Ele conseguiu provar que poderia sim levar energia elétrica através das correntes alternadas sem se preocupar com a distância, eliminando de uma vez os perigos da alta voltagem. Mas esse não foi o único invento dele não, viu? Ele é responsável por outras 700. Então, Nil, conta pra gente quais foram as outras invenções que ele fez.
Ele foi o criador da lâmpada fluorescente, do controle remoto, da transmissão via rádio, do motor de indução, da corrente alternada, do sistema de ignição, da bobina Tesla. Os seus inventos que estão ligados à tecnologia e robótica foram essenciais para o mundo. Estima-se que mais de 700 invenções foram registradas por esse gênio. Mas apesar de tanta genialidade e de honras atribuídas a ele, como o Museu Nikola Tesla em Belgrado, na Sérvia, ou até mesmo o dia 10 de julho, que é comemorado o Dia Tesla nos Estados Unidos, esse grande homem morreu em 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos, pobre e solitário. Alan Turing. Matemático, lógico, criptoanalista, cientista da computação britânica, Alan Turing é considerado o pai da computação e pioneiro na inteligência artificial. Todo o nosso sistema, de celular até computador, tem um mecanismo desenvolvido por esse cara. O britânico Alan Turing, desde criança, demonstrou interesses e facilidades por matemática, lógica e ciências. E aos 15 anos, ele já resolvia problemas matemáticos complexos. E detalhe, ele não tinha estudado cálculo, viu? Foi nessa idade também que ele se apaixonou por Christopher e descobriu assim a sua homossexualidade. Isso aconteceu no ano de 1928. Mas infelizmente, Christopher faleceu em 1930, mesmo antes de Turing se formar em Cambridge. Depois de se formar, ele foi estudar mais sobre como fazer uma máquina que fizesse cálculos mais rapidamente. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e ele foi chamado para trabalhar na inteligência britânica na decodificação de códigos nazistas. E foi então que ele construiu a máquina Bomb, que interceptava mensagens dos alemães com mais rapidez. E foi com a ajuda dessa máquina que o exército alemão pôde ser vencido e a guerra encurtada. Após a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou num laboratório nacional de física do Reino Unido. Foi lá que ele criou o primeiro computador, com as mesmas diretrizes dos computadores atuais. Em 1952, Turing foi processado pelo governo britânico por homossexualidade. Isso porque naquela época ser homossexual era um crime. Então o governo descobriu e o condenou. Ele acabou perdendo o emprego, o visto americano e foi castrado quimicamente. Em 1954, foi encontrado morto antes de completar 42 anos. A causa da morte, intoxicação por cianeto ou envenenamento. Já em 2009, uma campanha feita pela internet fez com que o primeiro-ministro britânico viesse a público com um pedido de desculpa oficial. E em 2013, Turing recebeu o perdão da Rainha Elizabeth II. Muito bom isso, né? Pelo menos se retratou. Muito bem. E se você é um curioso de plantão, Ou uma curiosa de plantão, faz aquela maratona aqui no nosso canal, pois tem vários conteúdos do seu interesse. então, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, Ilma. Tchau, Ari. Até o nosso próximo encontro.